Foi no final do nosso horário de trabalho que Pedro deixou cair a chave inglesa em um local com atmosfera gasificada. Ele olhou para mim e disse que não iria trocar de roupa e se atrasar só para apanhar uma chave. Simplesmente prenderia a respiração, desceria e voltaria imediatamente. Bem, ele chegou até o local e pegou a chave, mas desmaiou antes de chegar à escada. Eu chamei por ele, mas não obtive resposta. Não foi fácil deixá-lo, mas eu tinha que avisar a equipe de resgate. Quando finalmente ele foi retirado de lá, olhando para ele, eu já sabia que era o fim. Fiquei inconformado. Fomos colegas de trabalho durante 8 anos. Ele deixou esposa, filha, um filho ainda bebê. Nada pode substituir uma vida. Imagine-se preso em um esgoto com monóxido de carbono mortal, sem poder escapar do gás ou enterrado vivo, num depósito de pó de serragem sufocante, ou preso num tanque de refinaria de petróleo explodindo. Acidentes fatais como estes realmente acontecem, mas podem ser evitados seguindo as normas de autorização de entrada em espaços confinados. Este programa de instrução ajudará você a entender como identificar espaços que requerem autorização de entrada e seus riscos, as normas de autorização de entrada, como uma autorização de entrada pode garantir a sua segurança ao trabalhar em espaços confinados e o treinamento e deveres de uma equipe de acesso a espaços confinados. Uma área confinada é aquela que comporta apenas uma pessoa para a execução de trabalho específico, com limitações de entrada e saída e que não foi desenhada para ocupação contínua. Alguns exemplos de espaços confinados são vasos, reatores, tanques, silos, caldeiras e galerias subterrâneas. Devido ao seu tamanho, formato ou riscos em potencial, espaços confinados podem representar perigos especiais aos trabalhadores que ali entram ou executam tarefas no seu interior. Um programa de segurança para espaços confinados requer uma identificação da área e dos agentes químicos e físicos que possam colocar em risco a saúde ou a vida do trabalhador. Locais ou equipamentos com riscos identificados tornam-se espaços que exigem autorização prévia de entrada. Qualquer espaço que requer autorização de entrada possui uma ou mais das seguintes características. 1. Contém ou tem a possibilidade de conter atmosfera perigosa. 2. Contém produto ou sua operação pode sugar pessoas ou ferramentas. 3. Tem um formato interno e piso não uniformes, que podem dificultar os movimentos ou até asfixiar o trabalhador. 4. Contém qualquer outro risco à saúde ou à vida. Pergunta: por que locais que requerem autorização de entrada são tão perigosos? Primeiro, devido à sua atmosfera, pois o ar não circula com facilidade para dentro ou para fora do espaço confinado. Esta ventilação inadequada acarreta na deficiência do oxigênio ou acúmulo de gases tóxicos ou inflamáveis. Até o ar puro pode ser mortal se não tiver oxigênio suficiente para manter a vida. Por isso, a atmosfera com este potencial de riscos recomenda que a entrada no espaço confinado seja considerada quando qualquer parte do corpo humano inicia a entrada na sua parte interna. Quando isso acontece, você já pode ser afetado pela atmosfera e outros riscos, e isso significa que você pode estar em situação de perigo. Outros perigos são causados pela reduzida área do espaço confinado, agravando a possibilidade de asfixia, submersão em líquidos ou soterramento sob partículas, tais como grãos ou serragens. O risco de quedas e movimentação inesperada de ferramentas e equipamentos no interior de espaços confinados é maior. As limitações de tamanho e sua conformação dificultam ou impossibilitam a sua movimentação para se desviar e evitar um acidente. Ferimentos ocasionados por choques e quedas ou exaustão de calor são mais prováveis de acontecerem em espaços confinados. Às vezes, até mesmo o formato interno de espaços confinados pode ser perigoso. Partes estreitas, como passagens ou calhas, podem prender ou imobilizar o corpo do trabalhador ou parte dele.
e provocar asfixia pela impossibilidade da expansão da caixa torácica necessária à respiração. A dificuldade em entrar e sair de espaço confinado aumenta mais os riscos de socorro ou salvamento. A equipe de resgate terá mais dificuldade de chegar até a vítima e salvá-la. O primeiro passo de um bom programa de autorização para a entrada é a avaliação da área e a classificação dos espaços que necessitam de autorização prévia para a entrada. Compete à gerência ou à supervisão, portanto, a colocação de cartazes, demarcações, etiquetas e outros meios de advertências, além do uso de barreiras para impedir a entrada não autorizada. Leve a sério essas advertências. O próximo passo é a identificação e avaliação de cada um dos agentes químicos ou físicos que possam colocar em perigo a vida ou saúde do trabalhador. A empresa deve desenvolver procedimentos para controle e treinamento dos seus funcionários, visando atender às regras de segurança estabelecidas. Também deve providenciar EPIs e instrumentos adequados e certificar-se de que há um serviço de emergência bem treinado. Uma empreiteira contratada deve ser informada sobre todos os riscos e procedimentos de segurança a serem tomados. Os funcionários da empresa contratada devem, portanto, seguir os procedimentos para a entrada adequada. Ao identificar os riscos, é também importante conhecer possíveis alterações desta condição no decorrer da jornada de trabalho. A própria atividade a ser executada pode aumentar o risco do local. Por exemplo, a soldagem ou qualquer outro tipo de trabalho com fogo consome oxigênio do interior do espaço confinado e também pode liberar partículas tóxicas ou inflamáveis que foram absorvidas pela parede do local. O ato de lixar, raspar, rebarbar pode movimentar substâncias tóxicas ou inflamáveis. A utilização de produtos altamente inflamáveis ou tóxicos, como tintas e solventes, também aumentam o risco dentro do espaço autorizado. Até mesmo o trabalho fora do espaço confinado pode fazer com que as condições internas fiquem mais perigosas. Por exemplo, o trabalho próximo à área pode produzir vapores ou gases que contaminam a área autorizada. A execução de trabalho que envolve a liberação de calor próximo ao espaço confinado também aumenta o seu perigo interno. O fator principal de um programa de autorização de entrada em espaço confinado é a própria autorização. A autorização é um formulário que visa o planejamento ordenado de entradas do trabalho e da permanência em espaços confinados. Ela também representa a permissão escrita para trabalhos em locais que requerem autorização. Diferentes locais de trabalho possuem riscos diferentes, portanto, as empresas escolhem individualmente um formato específico para suas permissões. Qualquer que seja o formato, a autorização sempre identifica os riscos do local e informa as medidas de segurança usadas para controle dos riscos, antes da entrada e durante todo o período de trabalho no local. Qualquer trabalho que libere calor em áreas autorizadas exige uma outra autorização especial. Esta pode ser dada separadamente ou em anexo à autorização de entrada básica. Vejamos alguns dos itens de uma típica autorização de entrada. Na autorização, entre outras informações, deve constar identificação do espaço autorizado, explicação do motivo da entrada ou trabalho a ser realizado, data, validade e duração da autorização. Nela deve constar a identificação de todos os funcionários autorizados a entrarem no espaço confinado, com seus nomes e nome dos supervisores. Ela também deve ter um campo para indicar o nome e a assinatura do supervisor que estiver autorizando a entrada e execução do trabalho. A autorização também deve indicar perigos e riscos do espaço confinado, métodos para isolar, eliminar ou controlar riscos antes de entradas no local, procedimentos de segurança para entrada e permanência, resultados da avaliação ambiental inicial e periódica, com a identificação do técnico responsável, o serviço de resgate e emergência a ser acionado e como acioná-lo, meios de comunicação entre trabalhadores de dentro e os de fora. O equipamento de segurança necessário para a entrada e execução do trabalho, tais como equipamentos de teste, monitores e cintos. Qualquer outra informação necessária para garantir a segurança da entrada e do trabalho em espaço autorizado. Antes da entrada, o espaço autorizado deve ser isolado para evitar a liberação de energia, gases ou partículas tóxicas.
O isolamento normalmente é efetivado ao vedar saída de tubulações, ao cortar a alimentação de circuitos elétricos, ao separar conexões mecânicas e ao imobilizar peças móveis. Uma vez que o espaço for isolado, certifique-se de que o isolamento será mantido através das normas de cadeados e etiquetas da empresa. A limpeza de um espaço autorizado é frequentemente necessária para eliminar vapores ou resíduos tóxicos. Dependendo do resíduo presente, o melhor método pode incluir lavagem com água, vapor, escovação, purgação ou neutralização da atmosfera. Sua empresa deverá escolher o procedimento mais adequado a cada situação. A ventilação mecânica de um espaço confinado, através de ventiladores e exaustores, pode ajudar a controlar atmosferas perigosas. Comece ventilando bem o espaço com muita antecedência, para que a qualidade do ar seja adequada antes da entrada de pessoal. Lembre-se de que espaços confinados não são uniformes, portanto, certifique-se de ventilar todas as áreas. Se os perigos atmosféricos podem ressurgir, mantenha os ventiladores em operação enquanto o local estiver ocupado. Como ventiladores são movidos à energia elétrica, tenha sempre uma outra fonte elétrica em casos de corte de energia. O teste do ar a ser inalado é um item importante da segurança para entrada em espaços autorizados. Use somente equipamentos aprovados e mantenha equipamentos de teste e monitoração calibrados de acordo com as instruções do fabricante. Peritos em segurança recomendam que os primeiros testes do ar sejam através de linha de amostragem remota. Antes de qualquer pessoa entrar no espaço autorizado, examine todas as áreas e níveis do local, já que gases mais pesados são encontrados próximos ao nível do piso e os mais leves na parte superior. Em qualquer espaço que requeira autorização, primeiro verifique a existência de oxigênio suficiente para a respiração humana. Se a pressão do oxigênio for menor que 19,5%, há falta de oxigênio suficiente. Se a concentração for maior que 23,5%, a atmosfera está rica em oxigênio. O ar, que contém excesso de oxigênio, aumenta a possibilidade de incêndio e explosão. Após a avaliação da concentração do oxigênio, verifique o limite inferior de explosividade da atmosfera. Este limite mínimo é aquele no qual uma substância inflamável pode incendiar. A boa técnica de segurança não aconselha para espaços que trabalhos a quente sejam autorizados se o limite inferior de explosividade for superior a 10%. Uma concentração de poeira que impeça a visão a 1,5 m deve ser considerada perigosa. O terceiro teste é a presença de gases tóxicos. Se qualquer substância tóxica tiver sido armazenada no local, use um instrumento detector apropriado para chegar à sua presença e concentração. A concentração encontrada deve ser comparada com o limite de tolerância que a maioria das pessoas pode estar exposta sem riscos para a sua saúde num período de trabalho de 8 horas. Em um espaço confinado, qualquer concentração de substâncias tóxicas maior que o limite permitido de exposição ou outros limites de segurança publicados é perigosa. Quando a atmosfera de um espaço autorizado é perigosa de acordo com qualquer um dos testes mencionados, o perigo deve ser controlado antes de permitir a entrada. Geralmente, este controle é feito através de ventilação. Se a ventilação for usada, faça outra avaliação da concentração com o sistema em operação. Se o trabalho for interrompido em um espaço confinado por qualquer período de tempo, um novo teste da atmosfera deve ser realizado antes de novas entradas. Para prevenir o perigo atmosférico durante a execução do trabalho, recomenda-se que se teste o ar periodicamente, ou que ele seja monitorado continuamente. Se as condições se tornarem inaceitáveis, o espaço deve ser abandonado. A autorização cancelada e o trabalho suspenso até que uma nova solução seja encontrada. Em áreas onde existe a geração de calor, mais uma avaliação deve ser realizada.
utilizando-se um termômetro de globo com bulbo úmido que mede a temperatura e a umidade. Estes testes podem indicar o período de trabalho e descanso dos funcionários para prevenir dos perigos relacionados ao calor. Muitas autorizações requerem ferramentas elétricas especiais, equipamento de iluminação e outros aparatos de segurança. Alguns itens protegem contra choques e incêndios provocados por faíscas. Estas medidas de segurança incluem baixa voltagem, ferramentas à prova de explosão e fios terra nos interruptores e internamente nos aparelhos. Outros tipos de equipamento garantem a segurança de saída e entrada da área autorizada. Em alguns espaços confinados, equipamentos de resgate, como plataformas de trabalho, são necessários. A autorização também contém lista de equipamentos de proteção individual, ou EPIs, necessários para a entrada e execução do trabalho, com base nos riscos de cada tarefa específica. O equipamento deve satisfazer as normas de segurança e deve ser mantido em bom estado. Sempre use o EPI especificado na autorização, pois substitutos podem não ser adequados. Por exemplo, substituir um respirador ar-mandado por um respirador purificador de ar pode custar-lhe a vida. Purificadores de ar são inúteis numa atmosfera deficiente de oxigênio, porque eles não fornecem oxigênio. Eles apenas filtram as impurezas do ar. Na autorização deve constar todos os equipamentos ou procedimentos necessários para a comunicação entre os empregados que estão dentro e fora do espaço confinado. Por exemplo, quando a comunicação verbal for impossível, equipamentos de rádio ou sinais com as mãos podem ser usados. Como assistentes podem estar em diversos lugares, monitores de vídeo e salas de controle podem ser necessários. Contatos pré-estabelecidos entre o assistente de fora e o trabalhador de dentro podem revelar mudanças de comportamento indicando que o trabalhador está com problemas. Um assistente alerta pode dar a ordem de abandono do local ou acionar a equipe de resgate. Antes de entrar em áreas autorizadas, certifique-se de que todo o equipamento de resgate necessário está disponível e no local adequado. Isto muitas vezes inclui um cinto de segurança. Você também deve ter um equipamento para içar quando as saídas verticais forem utilizadas. A autorização também mostra o serviço de emergência a ser chamado, sendo ele interno ou de fora da planta. Instrumentos para a chamada da equipe de resgate, tais como apitos, telefones ou rádios, devem estar ao alcance. Peritos em segurança recomendam que números de telefones de emergência e de planos escritos de emergência façam parte da autorização. Equipamentos de resgate e serviços disponíveis na entrada podem ganhar um tempo valioso no caso de uma emergência. Mas lembre-se, o auto-resgate tem provado inúmeras vezes ser o método mais eficiente de resgate em espaço confinado. A entrada segura em espaços confinados requer a cooperação entre o assistente, o trabalhador e o supervisor de entradas. O supervisor de entrada checa se as condições são seguras antes da entrada em áreas autorizadas. Ele também verifica se o formulário de autorização está devidamente preenchido e se as condições para a entrada existem. Após a vistoria, ele assina a autorização e somente então a entrada é permitida. Se as condições se tornarem inaceitáveis, o supervisor de entrada deve cancelar a autorização e dar ordem de abandono do local. Todos os riscos e suas causas devem ser identificados, controlados ou eliminados. Feito isso, a autorização pode ser novamente emitida e o trabalho retomado. O supervisor de entrada também é responsável pela retirada de pessoas não autorizadas que estejam dentro ou próximas do espaço autorizado. Após a execução do trabalho, o supervisor cancela a autorização e conclui a operação. Como assistente, você deve permanecer no seu posto e observar as condições para garantir que há segurança. Você não terá nenhuma responsabilidade diferente da aplicação da tarefa básica citada.
Assim como o funcionário que está no interior do local, você deverá conhecer os perigos da área e os sintomas de exposição para que você seja capaz de reagir rapidamente se houver alguma situação de risco. Parte do seu trabalho consiste em manter listas corretas e autorizadas dos trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado. Você deve se comunicar com eles o necessário para observar e monitorar as condições do trabalho e alertar todos em caso de evacuação da área. Você deve também manter longe do espaço qualquer pessoa não autorizada. Se alguém entrar no espaço sem autorização, você deve avisar aos trabalhadores e ao supervisor de entrada. Sua tarefa mais importante talvez seja de solicitar a saída de todos os trabalhadores de um espaço confinado que se encontrem em perigo. Mande evacuar a área em qualquer destas situações. Se você observar uma condição não permitida pela autorização de entrada, se você notar que algum trabalhador possui sintomas de exposição, se você perceber qualquer situação fora do espaço confinado que coloque em perigo os trabalhadores de dentro, ou qualquer outro motivo que não permita que você cumpra os seus deveres de maneira segura. Se os trabalhadores precisarem de escapar de perigos em áreas autorizadas, chame a equipe de resgate imediatamente. De acordo com o treinamento recebido, execute todo tipo de resgate que não implique na sua entrada. Não entre você mesmo no espaço autorizado a não ser que tenha recebido treinamento de resgate em espaço confinado e seja substituído por outro assistente. Antes de entrar em qualquer área autorizada, você deve conhecer o equipamento de proteção individual e saber como usá-lo, os perigos presentes e seus possíveis efeitos e sintomas de exposição. Por exemplo, falta de oxigênio é um risco na maioria dos espaços confinados. A falta de oxigênio afeta o controle muscular, o que significa que você não consegue segurar as ferramentas e nem se segurar na escada. Quando o nível de oxigênio cai, você pode sentir tonturas, sentir dificuldade em respirar, sentir zumbidos nos ouvidos e, finalmente, a morte. Como trabalhador de interior, você deve manter contato com o assistente. Ele é o seu elo de ajuda externa. Deixe imediatamente o local quando o assistente solicitar. Mas saiba que a forma mais rápida de se salvar é o autorresgate. Se você der início a uma evacuação, notifique o assistente. Segundos preciosos são salvos se você está preparado para sair de um espaço confinado com rapidez e, se possível, sem ajuda. Trabalhar com segurança em espaços autorizados requer um trabalho de equipe. Todos têm um dever a cumprir. Desde a pessoa que autoriza a entrada e certifica-se de que as condições são seguras, ao assistente que cuidadosamente fica atento às entradas e operações e, finalmente, ao trabalhador que segue as regras e está ciente dos riscos de um espaço confinado. Se cada membro da equipe sabe o que fazer e age de forma responsável, todo trabalhador que entrar em um espaço confinado autorizado sairá dele ileso e com saúde.